Olá a todos, agora iremos apresentar um trabalho sobre a fissão nuclear, quando foi criada, contexto histórico, o que ela é, suas diferenças com a fusão nuclear e suas principais aplicações práticas. O nosso grupo é composto pelos alunos Victor, Pedro Henrique, João Vitor, Marcos, Henrique, Arthur e Lucas. Eu vou falar sobre fissão nuclear e como tudo começou. Meu nome é Victor. Iremos começar falando um pouco sobre a história disso. Digamos que no ano de 1934, os cientistas realizavam estudos envolvendo a reatividade do elemento urânio. Eles bombardearam o núcleo de átomo com nêutrons. O italiano Emilio Segre e Enrico Fermi descobriram 4 espécies radiativas derivadas da quebra do urânio, entre elas o Neptúnio 93. Mais tarde, 2 químicos nomearam as reações com urânio. Ficaram conhecidas como fissão nuclear. Fritz Steinmann e Otto Hahn chegaram à conclusão que realmente se tratava da quebra do urânio através da dectação de bário em meio a reações de fissão, ou seja, o núcleo de urânio estava sendo dividido. Em 1945, os Estados Unidos usaram essa descoberta para um fim trágico, a bomba atômica. Estudos da época revelaram a massa necessária de urânio e de plutônio para produzir a reação em cadeia responsável para a explosão de bombas contendo esse átomo. Como mostraram os estudos realizados pelos cientistas no século XX, o único elemento capaz de sofrer uma fusão e gerar os compostos é o urânio 235. Com certeza, essa contribuição foram valiosas para a humanidade. Através delas, foi possível um avanço significativo na ciência nuclear. Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Pedro Henrique e hoje vou falar um pouco sobre a fissão nuclear, que é um processo natural que envolve o decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos menores através da captura de nêutrons lentos. Durante esse processo, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de radiação, devido à diferença entre massas do núcleo original e a soma das massas dos núcleos produzidos pelo decaimento radioativo. Depois de capturar um nêutron, elementos pesados, como urânio, tornam-se estáveis e eventualmente se dividem em núcleos menores, que liberam outros nêutrons em uma reação em cadeia que libera grandes quantidades de calor e radiação. Obrigado e passo para o próximo. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo atômico torna-se instável ou físsil. Núcleos atômicos pesados, como o urânio 235, são naturalmente instáveis e tendem a desintegrar-se em núcleos menores e, consequentemente, mais estáveis. Um dos processos mais usados para tornar um núcleo atômico instável é a captura de nêutrons. Nesse processo, emitem-se nêutrons lentos em direção ao núcleo dos átomos. Na fissão nuclear do átomo de urânio 235, além dos núcleos mais leves, são emitidos nêutrons e raios gama. Toda a energia proveniente desse tipo de reação surge em decorrência da pequena diferença de massa entre o núcleo original e os outros novos núcleos formados. Somando-se a massa desses últimos, encontramos menor massa que a massa do primeiro. A diferença damos o nome do defeito de massa. A quantidade de energia produzida na fissão nuclear pode ser calculada por meio da famosa relação de Einstein para a energia de repouso, E igual a mc². A fusão nuclear é um processo no qual 2 ou mais núcleos leves estáveis unem-se pela ação de grandes pressões, velocidades ou temperaturas extremas. Essas condições se dão no interior de estrelas ou durante reações nucleares artificiais, como no caso das ogivas nucleares. A fissão nuclear consiste na divisão do núcleo dos átomos. Por exemplo, ao ser atingido por um nêutron, o átomo de urânio pode se romper e gerar átomos de criptônio e mais 3 nêutrons. A fissão nuclear do urânio pode liberar a energia de até 8.107 kJ. A fusão nuclear é o processo contrário ao da fissão. Ao invés de dividir o núcleo do átomo, ocorre a junção de 2 ou mais átomos. A reação mais comum é a união de 2 isótopos do elemento hidrogênio. Trítrio e deutério se unem formando um átomo de hélio, um nêutron, e liberando grande quantidade de energia. Trata-se de um processo bem mais violento. A energia liberada é cerca de 3.108 kJ.
Dele decorre o funcionamento da bomba mais destrutiva do planeta, a bomba de hidrogênio. Além disso, enquanto é possível controlar a fissão nuclear utilizada nos reatores em usinas nucleares, o mesmo não acontece com a fusão nuclear. Olá, agora eu vou apresentar sobre as aplicações da fissão nuclear. A vasta quantidade de energia liberada durante o processo da fissão nuclear pode ser usada para a geração de energia nas usinas nucleares. A maior parte dessa energia aquece a água evaporando-a. Ao liberar esse vapor do confinamento, é possível mover grandes geradores que operam segundo o princípio da introdução eletromagnética. Isso é, no interior desses geradores é possível encontrar enormes magnetos giratórios, colocados no interior de bobinas condutoras, que seriam enrolamentos de fios metálicos ou algo nesse sentido. Esses geradores são capazes de gerar abundante quantidade de energia elétrica. Bom, agora eu falarei um pouco mais sobre as aplicações da fissão nuclear. Outra área que se utiliza bastante da fissão nuclear é a medicina. Na medicina nuclear é utilizado vários radioisótopos. Radioisótopos são elementos com prótons com o mesmo número de prótons, mas eles são instáveis. A utilização desses radioisótopos tem como finalidade capturar imagens com imagens bem detalhadas de órgãos. Entretanto, a utilização da fissão nuclear também tem os seus prós e os seus contras, sendo um dos seus contras a geração de lixo nuclear. Com a geração desse lixo nuclear, o que passa a ser o principal prejuízo da utilização da fissão nuclear é o risco de acidentes que podem ocorrer em decorrência da utilização de materiais radioativos. O contato com esses resíduos pode gerar várias doenças, como o câncer, por exemplo, também pode levar à morte. O caso mais famoso de acidente nuclear foi aquele que aconteceu em 1986, mais especificadamente no dia 26 de abril, onde em Chernobyl, em Pripyat, que hoje faz parte da Ucrânia, aconteceu o acidente mais grave da história. Ele é considerado o acidente mais grave da história da energia nuclear comercial. Esse acidente causou uma enorme liberação de resíduos nucleares na região e também pode-se notar uma enorme liberação também em locais distantes do acidente, do local do acidente. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha ficado de fácil compreensão para todos. Dito isso, agradeço a atenção. Até a próxima.